Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor Paulo Moraes. Doutor e mestre em Geografia pela USP, bacharel e licenciado pela PUC São Paulo, referência em Ciências do Ambiente. Diretor de um dos maiores sistemas de ensino do país, o Sistema Anglo de Ensino. Escritor, pesquisador, professor. Aqui ele divide histórias vividas em 38 anos de magistério e fala dos bastidores e do dia a dia da educação. Aumente o volume que nossa aula vai começar. E aí, Moraes, tudo bem? E aí, Marcos, tudo bem? Estamos nós aqui novamente no nosso podcast. E a gente vai começando esse episódio. A gente falou no anterior de vários impactos que a pandemia causou na educação. Necessidade dos professores e das escolas de se reinventar, avanços tecnológicos, os caminhos que as políticas públicas precisam seguir. E eu queria começar esse episódio de hoje recuperando um outro aspecto daquele momento em que o presencial parou, que foi a participação das famílias no processo educacional dos alunos. E aí, como é que eles se saíram? Vou ser malicioso agora, tá? Vou escorrer um pouco o veneno. Teve pai que descobriu que tinha filho. Na hora que você confinou as pessoas em casa, as famílias se descobriram, né? Outro dia eu vi uma charge que eu achei ótima, né? Deu um pane aí no WhatsApp, no Face, no Instagram. Aí eu vi lá, mãe reencontra filho, né? Moravam na mesma casa, com o pane, eles se abraçando e chorando. É uma verdade isso. A pandemia, ela mostrou isso. E muitos pais, eu tenho dito isso direto, descobriram que têm filhos, e que os filhos estão na escola. Teve mãe que surtou. Não sabiam como ajudar nesse processo. O processo do aprendizado, principalmente dos pequenos, aqueles meninos que estão no Fundamental 2, que estão no ensino médio, funcionam, vão sozinho. O menino já tem autonomia, o menino já tem 10 anos de idade, está acostumado e tal. Mas quando você pega no processo de alfabetização, no processo do Fundamental 1 ou do infantil, é muito importante a presença da pessoa. E a mãe teve que entrar, o pai teve que entrar em ação, as famílias tiveram que entrar em ação. Na hora que isso aconteceu, foi um caos. Teve coisas muito legais, não vamos falar só do lado ruim, teve muita gente que se reencontrou, o cara viu a importância dele na formação do filho. Ele se reconectou. Muito bem, essa é a palavra correta. Ele se reconectou, ele foi lá, foi na luta, foi como os professores, né? Participou, e isto, graças a Deus, é a maioria. Mas teve uma minoria que ficou desesperada, que não estava preparado, que não sabia. A gente viu cenas nas aulas de mães surtando. Quando ela tinha que ensinar, ela tinha que ajudar a criança, ela não conseguia. Até entendo, ela não está preparada para o ato da alfabetização. Você tem o lado do pai, da mãe, da família, vamos dizer assim. Você tem o papel deles, que muitas vezes é negligenciado. Porque tem família, Marcos, que acha que escola é depósito de filho. Então o cara vai lá, coloca o filho e vai buscar e não quer nem saber o que está acontecendo. E com a pandemia, essa história mudou. As reações foram, assim, as mais diversas possíveis. E que balanço você faz? Eu acho que tem um saldo positivo. Muita gente está saindo unida. As famílias, as crianças, os pais, a maioria, viram o quanto a escola é importante. Viram o mais importante, o quanto a participação deles como família, é importante na formação da criança. As pessoas não podem esquecer o papel da escola. É ir lá receber um monte de informações? Não. O papel da escola é formar um cidadão crítico que responda. Quando eu falo crítico, as pessoas também confundem no Brasil. Elas acham que é o cara que critica, que fica só implicando, falando mal. Não. Um cidadão que tenha uma leitura crítica da sociedade, que consiga separar o joio do trigo, fazer a sua parte, colaborando, que esteja integrado no mundo atual do século XXI. A nossa função é essa. Eu vejo às vezes as pessoas falarem, agora não vai ter mais aula presencial. Bobagem, Marcos. Bobagem pura. A escola é fundamental, o professor é fundamental, o professor é o maestro dessa história dentro da sala de aula. Na hora que você fecha a porta, é o professor e os alunos. E o nosso papel na escola é formar. É claro, nós passamos informação, sim, conteúdo, sim, mas o nosso papel é mostrar caminhos. E isso exige o contato físico, a relação corpo a corpo, entenderem a sociabilidade da criança, como é que funciona o relacionamento, saber viver coletivamente, tudo isso é muito importante. E o que foi incorporado na pandemia, né, isso vai ficar, por isso que eu te falei, a educação não vai ser mais a mesma. E a participação das famílias, de novo,
fundamental. Não é intervindo, como às vezes acontece, né? Ela quer mandar dentro da escola. Tem que ter uma organização, você tem que saber como funciona. A escola tem uma linha metodológica. Isso é uma coisa importante. Os pais descobriram que as escolas seguem linhas metodológicas, educacionais. Se você acredita numa linha metodológica, você coloca teu filho naquela escola. Se você acredita numa outra linha, você coloca naquela outra linha metodológica. E isso muitos pais não têm consciência. Isso é uma coisa impressionante, e isso é importante, isso é muito legal. Eles descobriram isso, começam a atuar, começam a participar mais das escolas. Que bom, né? Essa sintonia entre família e escola é sempre importante. Moraes, agora eu quero voltar lá no passado, no momento em que tudo parou. Como foi para você deixar o contato presencial com seus colegas, com os alunos? Como foi encarar os dias de isolamento que a gente viveu em 2020? Olha, Marcos, para quem me conhece, foi desesperador. Eu sou uma pessoa hiperativa, faço 40 mil coisas, né, ao mesmo tempo. As pessoas sempre que trabalham comigo no meu dia a dia, né, a pessoa fala, como é que você consegue? Eu atendo telefone, eu atendo as pessoas e de repente eu me vi confinado. Isso para mim ainda e ainda mais que eu sou grupo de risco, foi muito difícil. Eu tô voltando e assim, o dia que eu volto muito feliz. É como se eu tivesse redescobrindo a vida. Foi difícil. É difícil, não é fácil. Claro que a gente vai se adaptando. Eu sou uma pessoa com uma resiliência muito grande, isso é uma característica minha. Mas assim, não foi fácil eu ter que me reinventar. Ao mesmo tempo, eu nunca tive tanto contato com tanta gente. Aquela união que a gente viveu mesmo estando longe, né? Às vezes, por dia, eu tenho reuniões, o meu cargo exige isso, 4, 5, em lugares completamente diferentes do Brasil, né? Outro dia eu estava no Acre, estava em Rio Branco, com uma escola, tudo online. Terminou, fui na cozinha, peguei um café, fui para Porto Alegre. De Porto Alegre fui para Brasília, voltei para São Paulo e terminei em Salvador. Rodou o Brasil. Fiquei olhando e pensei assim, que coisa maravilhosa isso. Eu consegui resolver problemas de vários lugares, resolvi isso num dia, o que demoraria presencialmente uma semana, pelo menos, mais para poder fazer tudo isso. E isso veio para ficar, tenho certeza disso, isso veio para ficar. Mas que só isso não dá. Você tem que estar lá no presencial. E o mais legal, o que eu tenho reparado, o presencial, quando você vai agora, ele ganhou uma dimensão maior do que ele tinha. As pessoas viviam no presencial e não tinham consciência disso. Claro que com o passar do tempo, eu acho que isso vai sendo apagado da memória das pessoas. Mas que nessa volta, estou indo em algumas escolas já aqui de São Paulo, quando entra, você vê aquilo e as pessoas, puxa, te vi várias vezes na pandemia, mas presencial há 2 anos que a gente não se vê. E aí você vê o sorriso das pessoas, a importância daquilo. Está sendo uma experiência única. Pessoalmente, foi para mim muito difícil, mas assim, eu tô tendo muitas recompensas, gratificações de relacionamento, de você buscar uma coisa que o dia a dia às vezes esconde, que é o sentimento, aquela coisa do olho no olho, né? Essa relação com as escolas, você vê o sorriso nos olhos das pessoas. Isso é o mais importante. E você tem notado esse mesmo sentimento com outros professores, com os alunos? Direto. É uma coisa meio generalizada isso, né? Porque você imagina, os professores, o contato com o aluno, coloca quantos alunos o cara tem. Né? Você pega um professor que dá aula para 20 alunos por sala, se ele der 40 aulas, você multiplica, você vê quantos alunos esse cara tem num ano. E é aquele dia a dia, aquela gritaria, professor, aluno, né? Aquelas coisas. E de repente, você continuou com eles, só que numa telinha. E na hora que você olha, você está sozinho. É frio. Falta o contato, falta a relação. Educação é isso. Educação precisa do contato. Você precisa do sentimento. Você precisa do olho no olho com o aluno. Professor que é bom professor, que é professor. Não estou falando de ensinar matéria. Eu estou falando de construir, ensinar o caminho para o aluno, mostrar para onde ele tem que chegar, como ele tem que chegar, né? Ensinar ele a andar. Esse aluno, quando você olha no olho dele, o aluno não precisa falar. Só dele te olhar, você já entendeu o que está acontecendo. Você consegue fazer a leitura da sala. Você sabe a personalidade do aluno. Você sabe alunos que têm problema. Como ele sabe o teu. O professor muitas vezes acha que vai dar aula lá e ele está com um problema grave em casa e ele disfarça. Chega no final da aula, o cara chega para você e pergunta lá: você está com problema, professor? Você não está bem hoje? Você olha e fala: putz, não escondi direito aqui o que tinha. Então assim, velha frase, né? O rei tá nu.
E nesse retorno, como tem sido o ambiente, o que os professores têm sentido, como estão os alunos? Os professores estão falando que as crianças voltaram diferentes. Diferentes como? Comportamento, relacionamento, assustadas, tudo isso acaba mexendo com o psicológico das pessoas. Isso é uma marca que vai ficar nessa geração. O adolescente, as crianças, são muito reflexos do momento em que elas vivem. E aí isso elas acabam carregando para o resto da vida. E existem estudos a respeito disso. Se você olhar pessoas que passaram por guerras, você vê que gerações carregam o resto da sua vida o que elas sofreram. E isso vai acabar afetando. São impactos que a gente vai continuar sentindo por anos e anos, né? E o planejamento das escolas está levando em conta quais cenários? De cautela, de página virada em relação à pandemia? Todo mundo é otimista e acredita nisso. Mas nós podemos ter uma regressão num determinado momento. A Inglaterra voltou a obrigar as crianças a usarem máscaras nas escolas. Elas tinham tirado, elas voltaram a colocar. Então, este vai e volta dentro de uma pandemia é relativamente normal. Eu me sinto muito à vontade de falar disso. Eu fiz doutorado em pandemia, então ela tem essa característica de vai e volta, tal, como ela pode perder totalmente a força. É verdade, você já alertava sobre possibilidade de pandemia faz tempo. Inclusive, olha só o que eu achei aqui. Uma entrevista sua no Jornal da Cultura para o Heródoto Barbeiro em 2007. Olha só o que você falou. Nós convidamos aqui o professor Paulo Moraes, que é professor da PUC. Professor, boa noite. Obrigado pela participação conosco. Obrigado a você. Professor, com essas mudanças climáticas, que tipo de consequências para a saúde das pessoas, como doenças, podem se desenvolver? As mais variadas, né? O aumento da temperatura, ela provoca o aumento do número de vetores que transmitem a doença. E isso pode acabar desencadeando várias pandemias no mundo. Que previsão, hein? 13 anos depois, o coronavírus parou o mundo. Você sabe que eu dava palestra, Marcos falava disso, e as pessoas, algumas falavam, isso é catastrófico, é apocalíptico, eu escutei isso. Aquele velho ditado, tô avisando, né? Não sou só eu, todo mundo que mexe com epidemiologia sabe disso. E todo mundo sabia que a chance de uma pandemia acontecer era grande. E detalhe, deixar isso registrado aqui, essa não vai ser a última epidemia que nós estamos vivendo, não. Nós vamos viver outras, porque isso faz parte do processo de evolução da vida. E isso faz parte da história da humanidade. É a dura realidade, né? Mas vários setores poderiam pelo menos usar esse momento para uma reestruturação, para aprender algo com tudo isso. E a educação é um dos setores, você não acha? Durante a pandemia toda, eu sempre pensei nisso. Quantos países passaram por guerras? A Europa foi palco da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Parou tudo. E as pessoas voltaram. Você pega a Coreia, que tem hoje um dos melhores índices de educação, passou por uma guerra. O Vietnã, a mesma coisa. O Vietnã hoje tem uma educação de qualidade muito, muito boa. Muito bem, e a gente vai chegando ao fim de mais esse episódio. Espero que todos tenham gostado. Se estiver ouvindo no Spotify, já sabe, aproveita para seguir nosso canal, ativar as notificações para ficar sempre ligado nos novos episódios. E aproveite para contar a sua história. Você é educador? Como foi se reinventar durante a pandemia? Entre lá no Facebook ou no Instagram do professor Paulo Moraes e mande seu recado. Semana que vem tem mais, né, Moraes? A gente tem muito assunto, nós vamos continuar, né? Educação não para. E ainda também é bom lembrar que nos próximos nós vamos falar também um pouquinho de meio ambiente, né? Porque é uma área que eu tenho verdadeira paixão. A gente vai conversar um pouquinho sobre a minha área de geografia, a gente vai conversar sobre o mundo, né? Isso foi o que a geografia me ensinou, a ler o mundo. Combinado então, e até semana que vem. Um abraço, professor. Um abraço.